Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar como a área de automação industrial interage com outras disciplinas, né? Uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe é qual tipo de formação o profissional deve buscar para atuar dentro do mundo da automação industrial. E nesse vídeo a gente demonstra um mapa de conhecimentos e o que você deve buscar de acordo com o que você deseja para sua carreira. Pessoal, já deixa o joinha, né? Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que quer aprender mais sobre automação e indústria 4.0 e já se inscreva aqui no canal. Retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? O objetivo dele é bem simples, é a gente explicar como tudo se conecta, como as disciplinas se conectam, né? Uma das maiores perguntas que a gente recebe está relacionada justamente, poxa, eu quero trabalhar com automação industrial, eu deveria fazer engenharia de software, eu deveria seguir aqui num curso de TI, eu deveria fazer engenharia elétrica ou mecatrônica ou automação industrial, ou o que, que eu deveria fazer para que eu possa trabalhar dentro dessa área em específico. Então a gente vai falar um pouco como sobre essas disciplinas se conectam, como o que, que o profissional realmente de automação ele deveria buscar como conhecimento baseado no que? Em aplicações que você tem no mundo real, né? Então não adianta muita gente falar, siga esse caminho aqui, esse caminho ele ser totalmente divergente daquilo que o mercado vai esperar, do que o profissional deveria saber, do que você vai passar numa entrevista, quais são os conhecimentos, o que, que você deve estar buscando dentro do seu processo de aprendizado, ou se você já é profissional, para também não cair muito nessas armadilhas e fazer um investimento tanto financeiro quanto de tempo em algo que não vai te trazer um retorno propriamente dito dentro daquilo que você busca se você quer trabalhar com automação industrial. Nada te impede, óbvio, de mudar de área, que isso daqui é um outro ponto também. Muitos profissionais às vezes trabalham muitos anos com desenvolvimento dentro da área de automação e hoje estão tentando migrar para o mundo do TI, por exemplo, né? E tem essa dúvida. Então são coisas completamente diferentes, né? Esse vídeo é específico para você que vai atuar dentro da área de automação. Bom, do que se trata, afinal, a automação industrial? A automação industrial integra diversas disciplinas, tá? TI para conectividade, análise de dados. Hoje em dia, a gente tem muito, né? E você vê aí, até pelo fato do hype da inteligência artificial, machine learning, são áreas aí que agora estão se correlacionando de certa forma. Na verdade, são profissionais, né? Engenheiros, técnicos, tecnólogos, que estão utilizando essas ferramentas de análise de dados, trazendo isso para dentro do mundo, não somente da automação industrial, mas você observa que existe um movimento do pessoal também de produção, do pessoal de processos, está utilizando esse tipo de ferramenta, né? Análise de dados e inteligência artificial é uma ferramenta que é para todos, tá? Não somente direcionado para um mundo, para uma tecnologia, óbvio que a gente vê tudo que é tecnologia para o mundo do TI acaba tendo um hype maior, mas a gente também precisa entender quem consome esse tipo de ferramenta e quem desenvolve, né? São empresas, muitas vezes a gente vê aí do mundo do TI, Nvidia desenvolvendo uma série de equipamentos, a gente vê a Siemens trabalhando aí, desenvolvendo integração com o Tia Portal e o Copilot, que é da Microsoft, enfim, são várias iniciativas, a gente deu até uma ênfase maior nesse ponto, que eu acho que é um dos pontos mais críticos, tá? Justamente essa interface entre automação industrial e TI. As outras são um pouco mais tranquilas aí da gente falar. Pneumática hidráulica no controle de movimentos. Cara, pneumática hidráulica faz parte de automação industrial, tá? Existem profissionais, óbvio, que são especialistas dentro dessa área e o profissional de automação, ele interage com essas áreas o tempo todo. O nível de conhecimento que ele acaba tendo é um pouco menor do que o profissional especializado em dimensionamento, né? Eu deixei até essa foto aqui dessa máquina, a gente pode ver que dentro dessa máquina você tem mecânica, você tem elétrica, você vai ter parte de segurança, né? Você vai ter pneumática, você tem a parte de processos aqui, você tem legislação, as pessoas ali que estão envolvidas dentro do processo como um todo, você tem a parte de produção, que é eficiência, enfim, todas essas disciplinas se correlacionam e aí é onde que eu acho que cria, né, essa sinergia bacana aí dentro das áreas a gente consegue fazer soluções cada vez mais inteligentes. Bom, elétrica na distribuição e controle de energia, energias, né? A gente tem toda a parte de elétrica, né? Também é uma área mais fácil de você correlacionar, né? Que a automação
vem aí da elétrica, o mundo, né, da automação, ele acabou crescendo, é um braço do que a gente fala de engenharia elétrica, né? E acabou puxando esse braço e virando uma área aqui totalmente dedicada. Instrumentação para medir variáveis. A gente tem instrumentação dentro do mundo da automação industrial, mas a gente também tem profissionais especializados. Você tem um profissional, por exemplo, um profissional específico de área de analítica, que ele domina não somente os instrumentos, mas os processos químicos que envolvem toda essa questão de instrumentação analítica. Você tem as pessoas que são responsáveis por dimensionamento. Quando a gente fala em instrumentação, você envolve também toda a questão de análise de tá linkado com a engenharia mecânica, né, que faz todo o desenvolvimento ou toda a parte de engenharia, vamos dizer assim, de tubulação, de transporte. Muitas vezes você tem todos esses setores envolvidos ali para que você tenha um projeto, né? Processos industriais que definem lógica de operações e eficiência das plantas produtivas. Pessoal, é muito comum dentro da área da automação industrial você acabar até recebendo convite de outra empresa, conseguir uma oportunidade melhor, e essas empresas muitas vezes buscam profissionais que detêm de uma certa expertise e conhecimento de um segmento. Se você trabalha numa indústria automobilística, você trabalha na Volkswagen. Se você trabalha na Volkswagen 5, 10 anos, você tem ali toda uma experiência e aí existe uma oportunidade dentro da General Motors, provavelmente você vai ter uma certa vantagem até mesmo porque você já é um profissional que você vai economizar todo um tempo de treino, você conhece sobre normas dentro dessa área, você conhece os equipamentos. Provavelmente os equipamentos são até mesmo do mesmo fabricante, né? Então isso aqui envolve. Indústrias químicas acontece a mesma coisa. Se você trabalha na Bayer e você tem uma oportunidade na BASF, acontece isso. Se você trabalhava na Petrobras e você vai para uma empresa, por exemplo, que tem toda a parte de instalações para área classificada, você tem parte de CIS, você tem uma tendência dessa empresa, não quer dizer que você não consiga migrar, mas existe sim uma tendência, principalmente para cargos mais sêniores, né? Quando você está ali no topo, buscando uma posição sênior dentro dessas corporações, né? Enfim, e todo esse processo vai de acordo aí com a empresa que você está buscando. Bom, aqui eu trouxe o ponto central aqui que a gente vai falar, que é justamente esse mapa de conhecimentos. Eu acho muito interessante da maneira com que eu trouxe aqui. Vai dar para entender visualmente, né, o que acontece com tudo isso daqui que a gente fala, pessoal. Eu vou começar aqui pelo mundo do TI, que eu acho que é onde você tem a maior confusão, tá? Profissionais de automação, gente, quando você busca uma formação para você atuar na área de automação, a empresa ou a área em si, ela exige um certo nível de conhecimento de TI. E muitas pessoas, muitos dos nossos alunos me perguntam, cara, eu quero começar a fazer engenharia de software para eu trabalhar com automação. A gente não indica, não quer dizer que você não vai agregar conhecimento. Então eu já começo o vídeo aqui. Qualquer área que você vai estudar e tudo, não quer dizer que você não agregue conhecimento dentro da sua carreira. Mas é o que se espera, né? Se você for hoje fazer uma busca dentro do LinkedIn ou buscar em vagas.com, qualquer um desses sites, oportunidades para profissionais de automação, eles vão pedir formação dentro da área de automação industrial, vão pedir, por exemplo, para você engenharia elétrica, engenharia mecatrônica ou áreas correlacionadas ou técnicos correlacionados. Por exemplo, se você vai lá e faz um técnico, por exemplo, você faz uma engenharia de software. O engenheiro de software não possui nem habilitação para muitas coisas que vão ser exigidas aqui dentro. Muitas vezes você está buscando até mesmo uma posição, você fez engenharia de software, você, perante o CREA, você não pode ser responsável por processos industriais e nada que envolva a indústria. Engenharia de software, ela tem um direcionamento para desenvolvimento de software, assim como cursos de TI estão com foco em desenvolvimento de software, a não ser que você já é um profissional dentro da área de automação, você vai desenvolver uma startup que vai criar algum produto. Gente, a gente está falando aqui de exceção. O que eu estou colocando aqui está muito mais ligado à regra. Então, existem conhecimentos no mundo do TI, principalmente na questão de desenvolvimento de softwares, que cai dentro da automação industrial. Robótica é uma outra área também, tá? Existe a parte de robótica, assim, da programação do robô, enfim, mas profissionais dentro da área de robótica, você pode observar, se você for numa bebê, numa cuca, você tem profissionais dedicados. O cara que está trabalhando lá dentro, ele tem um pequeno conhecimento aqui também, né? Ele tem um conhecimento na área de automação, pode ser que, e óbvio que depende da experiência desse profissional, pode ser que esse profissional
ele entra com mais, vamos dizer assim, né? Imagina que isso aqui é um conhecimento base. Se você vai trabalhar dentro de uma indústria que tem robô, automaticamente você vai puxando isso daqui para cá e você cada vez entra mais no mundo da robótica. Assim como elétrica e instrumentação. O profissional muitas vezes que vai trabalhar com células robotizadas, ele não sabe nem como funciona. Já passei por isso, daqui experiência profissional. Às vezes ele não sabe como funciona um medidor mássico, porque ele nunca usou um medidor mássico, ele não sabe o que é uma instrumentação analítica. Ele nunca trabalhou com isso, porque a experiência, a expertise desse profissional, ela tá ligada na área da robótica, né? Células robotizadas, equipamentos dentro disso daqui. Então você tem que saber se posicionar, né? Entender também o tipo de mercado que você vai trabalhar, porque você não vai dominar tudo isso daqui, tá? Você não consegue, né? É óbvio que você vai pegar um profissional com 20, 30, 40 anos de experiência, ele já passou por vários tipos de empresas. Existem profissionais que vão trabalhar 20, 30 anos dentro de uma indústria automobilística. Ele nunca vai ver um instrumento, vai ver um instrumento analítico, hora sim, hora não. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que era fabricação, que era mais pro lado da manufatura, fabricava placa de gesso. E dentro dessa empresa a gente tinha instrumentos também, a gente tinha medidor mássico, tinha várias outras coisas. A gente não tinha plano de calibração, porque dentro do processo que a gente trabalhava era o seguinte, instrumento deu pau, a gente ia lá e trocava. Já numa indústria química, numa indústria farmacêutica, numa indústria de óleo e gás, você vai ter uma força aqui maior dentro dessa área. Não existia nenhum robô aqui dentro dessa empresa. Todos os dispositivos, até mesmo que nós tínhamos, eles chamavam de robô, mas você ia lá, era um robô caseiro, não tinha um robô desses fabricantes, um robô industrial pronto ali que você comprava. Era coisa caseira, um manipulador ou algo do tipo. Então envolvia aqui o conhecimento, né? Muito mais de servomotores ou conhecimento ali, às vezes nem servomotores tinham. Tudo robô pneumático, né? Aquele manipulador pneumático. Então você precisa entrar menos aqui dentro desse tema. O profissional que está trabalhando dentro da área da robótica, quanto mais você está trabalhando, mais você entra, né? E o profissional de robótica que está aqui, ele vai ter um conhecimento. Mas muitas empresas, a não ser que uma empresa menor que tenha um, dois robôs, se você for dentro de uma montadora, você tem robotistas. E aí você tem os profissionais que vão trabalhar dentro da área de automação industrial. Elétrica e instrumentação, igual mencionei, acontece a mesma coisa. Você tem um conhecimento de elétrica, mas você tem os engenheiros eletricistas, os profissionais da área da elétrica, os técnicos, os tecnólogos que vão dar todo o suporte, por exemplo, a parte de distribuição de energias, né? Quando você vai para empresa maior, fica mais fácil ainda que você vê dividido. Você tem os profissionais aqui de utilidades que cuidam, que trabalham com alta tensão, que trabalham com distribuição de energia dentro da empresa, eles têm um conhecimento dessa parte de alta tensão. Você vai trabalhar dentro daqui muitas vezes como um profissional dentro da área de automação, você nunca na sua vida vai entrar dentro de uma cabine, tá? Numa cabine primária dentro de uma empresa, você não vai passar ali por uma subestação ou algo do tipo. Então são conhecimentos aqui que dependem. Não, eu sou um profissional de automação que trabalho com automação dessa parte aqui de GTD, né? Vamos falar de tanto geração, transmissão ou distribuição de energia, ou dentro de uma empresa mesmo. Então você vai acabar partindo aqui, seus conhecimentos vão buscar mais para essa área. Mas não necessariamente você quer trabalhar com automação industrial, por mais que você faça uma engenharia elétrica, muitas vezes você não vai entrar dentro daquele tempo, porque a engenharia ela vai te dar um geral, ela não vai te dar um conhecimento aprofundado dentro de todas as especificações e normas e tudo que compõe a área da engenharia elétrica. A área da engenharia elétrica é gigante, incluindo a parte de automação aqui que faz parte, nasceu daqui, né? Pneumática e hidráulica acontece a mesma coisa. Quando você é um profissional que você vai trabalhar dentro de uma empresa onde existe pneumática e hidráulica, você vai acabar vindo para cá, os seus conhecimentos. Você é um profissional aqui com base, e aí você acaba entrando mais dentro desse tema e conhecendo mais. É igual eu mencionei, voltando para cá, muitas vezes esse profissional, que um robotista, né, que é a pessoa que trabalha com robótica dentro de uma empresa, ele precisa conhecer sobre pneumática e hidráulica. Precisa conhecer algumas coisas sobre acionamentos e tudo mais. É óbvio que, novamente, esse profissional, se ele trabalha dentro de uma indústria que tem esse equipamento, você acaba entrando um pouco mais. Bom, processos químicos e fabricação e segurança são conhecimentos aqui dentro. Então, muitas vezes você vai precisar aprender sobre o processo da empresa, sobre fabricação. É muito difícil você encontrar um engenheiro, um profissional de automação, que ele domine o processo de fabricação dentro de uma indústria de óleo e gás, ele domina papel e celulose, ele domina fabricação, ele domina máquinas. Eu trabalhei em uma empresa química que, cara, o conhecimento dos caras era praticamente zero. A gente colocava algumas células robotizadas, eu que tinha que dar conta daquilo porque eu já tinha uma experiência prévia em fabricantes,
tá? Porque o pessoal nunca tinha visto um robô praticamente, tinha muita dificuldade de trabalhar com robótica, trabalhar com máquina de invase, então eles não tinham esse conhecimento, porque normalmente as indústrias químicas, quando você vai para, você tem ali um viés muito mais forte da parte de instrumentação, porque é o grande, vamos dizer, o grande volume de equipamentos tinha, você está falando num dos maiores sites que eu trabalhei na América, é o maior site da América do Sul, se eu não estou enganado, no momento que eu estou gravando, esse site gigantesco, aí você entrava lá, tinha, sei lá, 10 pontos rolante. Como que você vai ter profissionais aqui que trabalham, instrumentistas com expertise em ponte rolante? Não tinham. Normalmente era terceirizado. Quando eu tive uma vez um problema, uma ponte rolante que eu sofri, porque o pessoal não sabia trabalhar com ponte rolante. Foi muito difícil trabalhar com isso, né? Eu trabalhei em indústrias de metalurgia, então era comum ponte rolante no começo da minha carreira. Não quer dizer que todos os profissionais vão estar dentro daquele, mas existe uma tendência, né, de um profissional. Se você trabalhar no integrador, muitas vezes você vai pegar tudo que é processo aí, vocês sabem disso. Aí o integrador, ele já tem um conhecimento também sobre isso, mas se o objetivo dele é integrar, ele tem que ser um especialista muito mais na questão do CLP, supervisório e outros componentes para conseguir juntar tudo isso daqui. E o grande problema que eu vejo aqui hoje no mundo da automação está aqui, ó. Eu vejo muitos profissionais da área de automação fazendo engenharia de software ou indo para a área de engenharia de software e lá na frente vai querer arrumar um emprego como engenheiro de automação. E cara, eu, a não ser que o mercado mude, a gente não sabe, eu estou olhando o cenário hoje, eu vejo que isso é uma péssima escolha, né? Porque se o seu objetivo é ser um profissional de automação industrial, um engenheiro de automação, você precisa ter conhecimento de indústria, que é algo que não existe dentro de uma engenharia de software. Óbvio que se você quer migrar de área, novamente vou deixar isso claro, até mesmo para a gente não ter algum tipo de comentário. Poxa, mas eu faço engenharia de software porque eu quero ser um profissional de inteligência artificial. Cara, você é um profissional de inteligência artificial, você não é um profissional de automação. Ah, mas a inteligência artificial na empresa que eu trabalho a gente vende para fazer predictive maintenance, que é manutenção preventiva, né? Manutenção preditiva. Pô, bacana, não? Tranquilo, cara. Você está querendo trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. Agora, você fazer engenharia de software para você esperar que amanhã você vai ter um cargo, uma posição de consultor, uma posição de engenheiro sênior e tocar projetos de automação industrial, isso não vai acontecer, até mesmo com cada vez mais o CREA pegando no pé e fazendo as empresas, né? Quem trabalhou em grandes empresas sabe que você tem que recolher RT quando você recebe um cargo dentro dessa posição. Bom, mas eu só trouxe isso daqui, eu acho que é um overview, né, uma visão geral aqui de tudo que a gente pode adotar dentro dessa história do que você deve estudar. Então, se você quer estudar automação industrial, busque especializações dentro, cursos, formações dentro da área de automação industrial ou áreas correlacionadas, como engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, até mesmo, dependendo da situação, engenharia mecânica. Quando você está em indústrias químicas, às vezes você tem uma formação química e depois você consegue fazer uma pós, consegue adquirir alguns conhecimentos que te permitem aqui trabalhar dentro dessa área. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui, né? Deixe seu joinha, né? Se inscreva aqui no nosso canal para receber conteúdos sobre automação industrial e indústria 4.0. Compartilha, né, com aquele seu amigo que quer aprender também um pouco mais sobre o assunto.